Bom dia, tudo bem? Hoje, terça-feira, dia 15 de setembro, a Notícia de Frente está no ar. Vem junto com a gente, participe do A Notícia de Frente, seja também um dos nossos comentaristas. É muito bom ter você agora de manhã cedo aqui com a gente. Lúcio Sorge, bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Haroldo Arruda. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia ao Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Vamos então com as imagens ao vivo da capital, através das câmeras da CEMOB, da Secretaria de Mobilidade Urbana. Não é da CEMOB, é a nossa equipe, olha só. Vamos então com imagens do Paulo Henrique, o repórter cinematográfico Paulo Henrique, mostrando então esse céu cinza que Cuiabá tem hoje. E olha, hoje muito mais densa essa fumaça, viu? Que muito ontem, mais que ontem, que os últimos dias. A fumaça hoje realmente está encobrindo a cidade. O cheiro muito forte. A gente está aqui no estúdio todo fechado. A gente consegue sentir daqui o cheiro dessa fumaça. Tá muito difícil, viu, gente? Muito difícil o clima de Cuiabá. É preciso fazer alguma coisa Tanto a é que respeito dos incêndios do Pantanal. Não pode continuar desse jeito. A situação está tão difícil, que inclusive o próprio governador do estado do Mato Grosso já de certa forma quer decretar aí situação de calamidade por conta dessas queimadas todas, né? Não, já declarando de certa forma uma certa incompetência no sentido de ter feito o enfrentamento necessário. Apesar de todo o esforço do governo, 2.500 pessoas tentando apagar fogo, Lúcio, né? Mas não deu conta, né? Não deu conta e nós temos aí essa massa de dióxido de carbono gigantesca sobre a nossa cidade. Uma cidade poluída hoje. Uma cidade completamente poluída e praticamente, não vou dizer inabitável, mas numa situação muito próxima e pior do que deserto. Porque a umidade relativa do ar está abaixo da umidade relativa do ar do deserto mais seco do mundo, que é o deserto de Atacama, no Chile. É algo absurdo, é insustentável você viver numa situação como essa. Realmente muito difícil e eu não sei, e não tem previsão de chuva. A previsão de chuva é para final desse mês ainda. Dia 26 eu estou olhando. Dia 26? Dia 26. Até lá, meu amigo, olha, eu vou te falar. Não é fácil. A situação ela vem piorando ano após ano. Ano após ano. Por exemplo, até 2 anos atrás aí, a umidade relativa do ar, ela nunca ficava menor ali de 12, 15%, né? Chegava no máximo a 10% a umidade relativa do ar nessa época do ano. Agora, ela está dando 4, 5, É absurdo. 6%. É isso? E o seguinte, você falou aí, a gente vai ter até aqui, parece que uma participação do repórter Bruno Pinheiro, falando sobre esse decreto de calamidade do governador Mauro Mendes. Agora, o que chama a atenção é o seguinte, não é? Depois de 40, 50 dias que o Estado está queimando, literalmente queimando, aí é o seguinte, é bom o decreto de calamidade? Sim, é bom. Agora é o seguinte, a medida tinha que ter sido tomada antes e agora está sendo tomada, sabe por quê? Porque aí vem mais dinheiro. Aí vem mais dinheiro. Né? Aí Bem vem isso. mais dinheiro. Bem isso, aí né? o seguinte, passa a impressão para a gente que não é para proteger o nosso meio ambiente, né? É para dar uma forcinha no caixa do governo. Será que é isso? Passa essa impressão mesmo, Lúcio, porque a gente está literalmente, o Estado está queimando há muito tempo e até agora nada foi feito. Agora que o governador, então, está tomando essa atitude. Você fez uma pergunta e é essa impressão, pelo menos, que boa parte da população tem. As queimadas destroem o Cerrado, o Pantanal, a Chapada, não é isso? É o que está ocorrendo. E as pessoas também. É o que está ocorrendo. Sim. E as pessoas. Sim, a fumaça está engolindo as cidades. Adoecendo. É o que nós acabamos de ver aqui. Adoecendo a população. E aí, o sistema... É o que nós acabamos de ver nas imagens do Paulo Henrique. Né? O sistema público vai dar conta? Vai dar conta de cuidar de todo mundo que vai ficar doente? por Além do conta desse Covid-19 clima? que está aí ainda, né? Pois é, eis a pergunta, será? Não temos um sistema organizado, a gente viu aí, principalmente durante a pandemia, mais forte aqui em Mato Grosso. E nesse momento a sorte, professor, é que recuou, né? Recuou lá, diminuiu o índice de contaminação pelo novo coronavírus. Senão a situação seria muito pior. muito, mas muito pior do que essa. Porque, por exemplo, hoje aí,
Eu não vi ainda o relatório, né, o balanço diário aí da Secretaria Estadual de Saúde, né? Mas estava aí há poucos dias em 60%, 70% de ocupação das UTIs. Mas nós já tivemos aqui, há poucos dias atrás aí, um índice de ocupação de 89, 95, né? Quer dizer, se a situação desse momento acontecesse ali atrás, a gravidade seria muito maior. Lúcio, só para você ter uma ideia com relação a essa questão toda de dificuldade de respirar, dificuldade de sobreviver em meio a uma fumaça como nós estamos vivendo e o calor, os cientistas, eles utilizam uma metodologia chamada temperatura de bulbo, que é uma combinação entre o calor, temperatura, calor mesmo, nós já tivemos aqui 42,7, acho que foi no domingo, uma temperatura altíssima nos últimos 105 anos, né, a maior temperatura, e a umidade relativa do ar. Só para você ter uma ideia, a medida é de 31% a 35%. Nós estamos batendo uma temperatura aqui muito acima e a umidade relativa do ar muito abaixo do que do necessário para que as pessoas possam viver de forma tranquila, para que o sistema biológico, né, para que o corpo possa sobreviver. E o pior, por exemplo, o corpo humano precisa do suor para poder se refrescar. Olha que coisa interessante, né? A gente não sua, praticamente, por conta de fumaça. Não, tá entendendo? Então você tem um superaquecimento. Né? Quer dizer, a situação é muito complicada. Aí é o seguinte, o fato de transpirar menos, tem menos a ver com a fumaça, que aí a fumaça é outra coisa, né? A fumaça arrebenta, né, com o sistema respiratório de todo mundo, né? Principalmente aí das crianças e daquelas pessoas mais idosas. Agora, o fato de transpirar menos está ligado diretamente com a baixa umidade do ar. Sim, isso aí. Eu sei disso por experiência própria, né? Há algum tempo atrás, né? Algum tempo não, há razoável bom tempo atrás, eu morei quase 2 anos em Brasília. E lá é o seguinte, lá é muito seco, não é isso? Lá é o seguinte, é difícil você andar na rua e ver uma mulher sem meia, né? Todas usam meia, por causa da baixa umidade, muito seco, né? O homem, ele não pode nem pensar em cometer uma besteira quando ele levanta, ou seja, tentar passar água morna no rosto para fazer a barba. Vai sair o pelo e a pele junto. Então, tão seco. Exagero. Não é exagero. Não é exagero. Lá é muito seco. Muito seco. Né? Então, e é o seguinte, só para complementar, como as pessoas lá transpiram menos, elas engordam mais. Isso aí. É isso aí. Porque elas não colocam líquido para fora, não é isso? Então, acaba inchando um pouco. Enche muito, né? O corpo sente, você sai ali fora, não é mais desculpa na comida não, viu, gente? É um inchaço do calor. Por exemplo, eu quando voltei de Brasília, eu tive que fazer o que Nayara está fazendo hoje. No caso dela, sem necessidade nenhuma, né? Mas quando eu voltei de Brasília, eu tive que fazer uma dieta, né? Nayara faz, esse programa vai ser um Bom Dia Fitness. Nayara faz hoje, mas não tem necessidade, não é isso? É verdade. Não tem necessidade. Mas existe, né? Nenhuma, mas existe. Ela quer chegar aqui no estúdio e a gente achar que ela está de perfil. É isso, entendeu? Que nem o Joãozinho, né? Joãozinho, você não sabe se ele está de frente ou ele está de lado. Edivaldo Ribeiro falou, olha, Joãozinho chega aqui, eu acho que ele está de perfil. Eu não sei se ele chegou ou se ele está indo embora. Gente, ainda falando, magro, né? Voltando ao calor intenso, meu Deus. Vamos falar, e essas queimadas também que estão sufocando a gente, literalmente. Vamos agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre esse decreto que o professor Haroldo falou, o decreto de calamidade do Estado por conta dos incêndios florestais. E aí o Bruno Pinheiro vai trazer mais informações. Bruno, tudo bem? Bom dia. Conta mais pra gente aí sobre esse decreto de calamidade, por favor. Olá, Nayara. Muito bom dia. Haroldo, Lúcio. Realmente não está nada fácil aqui fora. Muita fumaça na região do governo. Realmente chama atenção logo pela manhã. E isso tem sido normal, né? Tem se
feito normal durante os últimos dias, mas agora foi decretado sim a calamidade no estado de Mato Grosso. A expectativa é de que essa estrutura seja redobrada. Qual é a estrutura? Mais de 2.500 homens que já estão atuando nesta região de mata, de vegetação que está em chamas no estado de Mato Grosso. Além de 2.500 homens, está também um investimento de mais de 22 milhões de reais, recursos que foram investidos, está contando com a Defesa Civil, com o Corpo de Bombeiros, o Exército também está nesta região de mata. Helicópteros e mais de 40 equipes em todo o estado de Mato Grosso. Ontem, após uma reunião que foi feito e foi autorizado, né? E foi decretado a calamidade no estado de Mato Grosso após uma reunião com o secretário de Segurança do Meio Ambiente e o comandante também do Corpo de Bombeiros aqui do estado de Mato Grosso. A gente observa nestas imagens, ontem nós já falamos sobre isso, vários animais acabaram morrendo no último final de semana na região sul do estado. Mais de 21 animais acabaram morrendo, amanheceram em meio a esse fogo. O rio está seco, ou seja, uma dificuldade muito grande realmente, e é importante tomar todos os cuidados. Então, Mato Grosso está decretado estado de calamidade. Nós anteriormente estávamos em uma situação altíssima, né, que era o risco sobre o novo coronavírus. Agora também tem que tomar muito cuidado e está decretado o estado de calamidade. Agora é aguardar uma outra resposta que venha do governo federal, se vai aumentar esse efetivo, esses homens e essa estrutura que está sendo usada nesta região de mata, onde está com muitos focos de incêndio realmente, Nayara. Agora, se falando aí sobre alta temperatura, a gente acompanha muito alguns apresentadores nas redes sociais, e eu vi que na última semana, no final de semana, um apresentador aí chegou a colocar algumas roupas ali, até uma coberta, a fim de que esse ar-condicionado não saísse daquele local. Haroldo Júnior sempre dando aquele jeitinho bem brasileiro, né, professor, de se manter equilibrado esse ar-condicionado dentro de casa, porque realmente não está nada fácil aí, né? Isso aí, mesmo. Bruno, ele demorou, viu, para lembrar que ele tinha feito isso. É que eu faço tanta coisa no Instagram, entendeu? Que eu não tenho o que fazer, tem hora, né? Aí eu coloco um monte de coisa no Instagram. E eu filmei o ar-condicionado e disse: eu te amo pro ar-condicionado. E colocou, foi toalha molhada também, né, com o Bruno. E não causou, um negócio desse. Não causou uma DR em casa, é isso? Não, de jeito nenhum. Ó o Bruno colocando o professor em maus lençóis, literalmente. Aproveitar para as pessoas me seguirem lá no Instagram, né, @HaroldoJúnior. Lá tem dicas. Literalmente de tudo. Lençóis, né? Vamos conhecer Lolita. Tem dicas para poder amenizar o calor, né, Lúcio? Mas olha... pois é, vamos esperar então que realmente o governo faça o uso desse dinheiro no combate aos incêndios, que venha um dinheiro para isso, porque não tem efetivo, gente, foi o que o Bruno falou aí. O Corpo de Bombeiros são guerreiros, tá? São guerreiros, fica aqui os nossos parabéns, né? O nosso muito obrigada por tudo que eles estão fazendo, porque eles estão realmente, a sensação que a gente tem é que eles estão enxugando gelo, porque não tem pessoal suficiente para atender toda a demanda do Estado, infelizmente. E eles põem a vida deles em risco. Uma coisa que me incomoda bastante e vem me incomodando desde o início do ano, nós tivemos o problema da pandemia, né? Sério, estamos passando por ele ainda, porque ainda estamos em declínio com relação à contaminação, com relação à ocupação de UTIs. Mas o que me incomoda nisso tudo, com relação à pandemia, com relação às queimadas, é assim, eu não vi, pelo menos eu não encontrei, existe um apagão geral por parte da nossa bancada federal frente a essas situações, Lúcio. Eu não consigo enxergar e não vi nenhuma ação, nenhuma intenção por parte dos nossos... Mas eles estão mexendo com política, professor. Pois é. Estão mexendo com eleição para prefeito, para vereador... a eleição suplementar para o Senado, eles não têm tempo. Mas eu não entendo um negócio desse. Mas, professor, o senhor é injusto, não é? O senhor é injusto. O senhor quer que eles se preocupem com problemas menores, como incêndio no Pantanal, na Chapada, destruição. É um problema menor para eles. O que é importante aí
é quem vai ser o próximo prefeito de Cuiabá, Exatamente. Várzea Grande, de Rondonópolis. Gente, É não lógico que eu estou ironizando a situação. Não cortando, isso? já cortando vocês, a gente vai ter que voltar agora ao vivo de novo com o repórter Bruno Pinheiro, porque me parece que tem operação da Polícia Federal aqui em Cuiabá. É isso, Bruno? Conta mais pra gente. Exatamente, Nayara. Nesta manhã, uma operação que foi deflagrada, não foi repassado o nome desta operação, que atinge inclusive o interior do estado. Neste momento, a Polícia Federal está nas ruas. Então, vamos aguardar mais informações. O certo é que mais uma etapa de uma operação em andamento nesta manhã de terça-feira. A gente ressalta ainda que durante a última semana, a Operação Status chegou e conseguiu recuperar aí chegou, na verdade, que tinha movimentado uma organização criminosa mais de 240 milhões de reais. Chegou aqui até uma garagem de carros de luxo. Um empresário foi detido e hoje mais uma operação em andamento. Então, ao longo do A Notícia de Frente, a gente volta com mais detalhes sobre esta operação da Polícia Federal aqui em Mato Grosso nesta terça-feira. Nayara, até já. Até daqui a pouco, então, o Bruno e a equipe dele estão indo para a sede da Polícia Federal e daqui a pouco a gente vai saber que operação é essa, hein, gente? PF nas ruas de Cuiabá, então. Você quer falar alguma coisa? Eu quero adiantar o meu destaque. Posso? Diga, pode, claro. Meu destaque aqui é o seguinte, aproveitando aí o que o Bruno falou, né, da Polícia Federal, a gente não sabe ainda exatamente o que é essa operação, mas é o seguinte, tem gente e muita gente torcendo o professor Haroldo e Nayara Moura para chegar outubro logo, para acabar setembro. E não é por causa do incêndio, não é por causa da queimada, né? Não é por causa de toda essa destruição da natureza. É que setembro é um mês emblemático, mas muito emblemático para a classe política de Mato Grosso. Tem gente que fala que é até cabalístico. Cabalístico. Não, e eu vou explicar isso daqui a pouco, por quê, né? Porque, olha, nesse mês de setembro, em anos anteriores, olha, derrubaram a casa de muita gente, né? Desvendaram uma roubalheira, um assalto aos cofres públicos, e não foi num único ano, não, né? Foram aí 2 ou 3 anos que o mês de setembro, olha, o mês. Era tipo assim, para muito político aqui, era quase que o World Trade Center, entendeu? Entendi. Não derrubaram a casa, derrubaram o prédio, derrubaram a cobertura. Então esse daí é o meu destaque para falar do mês de setembro e das operações que complicaram e continuam complicando a vida de muita gente aqui em Mato Grosso. E o seu destaque? Vou falar sobre essas movimentações dos pré-candidatos a prefeito de Cuiabá, né? Inclusive uma candidatura já efetivamente carimbada, segundo a imprensa, segundo alguns sites, do próprio prefeito Emanuel Pinheiro, tendo como vice, provavelmente, o seu secretário Estopa, né? Vou falar sobre essas movimentações todas com relação a essa corrida eleitoral e o papel da justiça nessa corrida. Quer dizer, qual o papel da justiça frente a uma situação dessa em que você tem pessoas que são pré-candidatas que não têm a menor condição ética e moral para que possa se ofertar, se colocar na posição de representante máximo da capital. Quer dizer, então, eu vou falar de responsabilidades, né? E a justiça enquanto a virtude das virtudes. Certo, olha só, o pessoal está participando aqui, falando das queimadas. Bom dia, será que se as queimadas tivessem atingido terras, vamos colocar aqui no WhatsApp do nosso telespectador, terras dos senadores e deputados federais, já não teria sido feita alguma força-tarefa? É o Mauro que participa aqui com a gente. E aí Qual Mauro? É Mauro, telespectador. Mas tem muita gente participando do seguinte, ó, eu já recebi mais de 10 mensagens dos pais de alunos. Olha só, deixa eu ler aqui a mensagem. Ela é a mesma mensagem, mas mais de 10 pais já mandaram aqui para a Notícia de Frente. Nós pais da creche Maria Eunice Nasla
fomos surpreendidos com a notícia de que as creches serão municipalizadas, sob a alegação que a responsabilidade é do município e não do Estado. Mas nada impede o Estado de ter creches estaduais. Ocorre que as creches Maria Eunice e Nasla são as melhores de Cuiabá, por oferecerem à criança desde acompanhamento psicológico, um CAD para as crianças com alguma deficiência, coisa que o município elas não tem esse acompanhamento. Também contamos com atendimentos de enfermaria, sem falar que no pré as crianças iniciam a alfabetização, sendo que a prefeitura é só a partir dos 6 anos, além de ser período integral. No CEMEI deveria seguir o exemplo das creches estaduais. Passar as creches para a prefeitura é uma regressão, pois a prefeitura já disse que não dará seguimento da forma que as creches funcionam, além de que não fizeram nenhuma audiência pública para discutir sobre isso. Estão usando a pandemia para que isso seja concretizado o mais rápido possível, prejudicando pais, crianças e funcionários que utilizam e dependem dos serviços das creches. Nós, como pais, peço a todos que possam nos ajudar a convencer o governo a não passar as creches e o prefeito de não aceitar, pois não tem nenhuma lei que proíbe o Estado de ter creche. Quando matriculei meu filho no ato da matrícula, disse que teria 4 anos de período integral e agora querem tirar esse direito dele, de todos nós, além de prejudicar a comunidade. Além de que o promotor de justiça, Miguel, não está pensando nas crianças e na história das 2 creches, sendo que seu papel seria brigar para que a prefeitura oferecesse CMEIs e serviços como o do Estado. Então, muitos pais estão revoltados com essa municipalização das creches Maria Eunice e Nasla, que são creches estaduais. Bom, gente, vamos seguir então aqui. A gente vai repercutir, tá? Eu quero só falar isso para os pais. Tem muito pai mandando aqui para o Grupo Gazeta de Comunicação, para o A Notícia de Frente. Nós vamos repercutir este assunto, tá bom? Vamos seguir aqui. Na noite dessa segunda-feira foi realizada a convenção do Partido Democratas, que definiu as candidaturas e apoio às eleições suplementares ao Senado. O repórter Luiz Vieira conta pra gente. Antes de iniciar a convenção regional do Democratas na noite desta segunda-feira, o clima ainda era de instabilidade. Havia um racha definido no partido e houve uma reunião antes de começar a convenção para definir quais os caminhos a serem tomados a partir de então. Um racha estava dividindo aí os caminhos do partido, ou eles iriam indicar Júlio Campos para a suplência de Nilson Leitão em uma coligação com o PSDB, ou liberar os filiados para cada um apoiar um candidato. E a decisão durante esta reunião foi de liberar os candidatos, os filiados ao partido, a apoiarem os candidatos que acharem mais adequados, e com isso Mauro Mendes apoia então Carlos Fávaro ao cargo de Senado, e outros políticos do partido, a exemplo do senador Jaime Campos, acabaram apoiando Júlio Campos na suplência de Nilson Leitão, que é do PSDB, e com isso essa coligação entre os dois partidos. Já em relação ao apoio à Prefeitura de Cuiabá, houve um consenso entre todos os políticos que estavam reunidos durante a convenção nesta segunda-feira. O candidato anunciado é Fábio Garcia. Também ficou definido o apoio para a candidatura à Prefeitura de Várzea Grande. Calil Baracate é o escolhido do partido. Apesar das visões divergentes e diferentes apoios, não ficou, segundo os políticos que integram o partido, nenhum clima de instabilidade e nem de disputa política. Mauro Mendes apoia Carlos Fávaro, mas houve um entendimento por parte, principalmente de Jaime Campos e Júlio Campos, sobre a decisão do governador. Portanto, a aclamação foi para definir estes 3 pontos. A convenção do Democratas estadual, a liberação de Júlio Campos para suplente de Nilson Leitão em uma coligação com o PSDB, e também essa definição de liberar cada componente do Democratas em seus municípios para apoiar os candidatos que acharem mais conveniente. Convenção então finalizada, e são esses os apoios firmados na convenção do Democratas que aconteceu na noite desta segunda-feira. Com imagens de Marcos Xavier, apoio técnico de Elton Júnior, Luiz Vieira para a Notícia de Frente. Obrigada, Luiz, pelas suas informações, mas só para não haver confusão,
foi a convenção para definir o Senado, Senado. né? Para o Senado é uma estratégia política, né? Sobretudo para poder angariar votos, na tentativa de angariar votos ao Nilson Leitão, considerando que o Nilson Leitão tem um forte eleitorado na região norte do estado de Mato Grosso, né? E colocando o ex-governador Júlio José de Campos como primeiro suplente, realmente pode puxar votos aqui na região, aqui em Cuiabá, né? Onde ele tem uma votação expressiva. É uma tentativa, uma estratégia política exatamente nesse sentido, né? Mas o mais importante é combinar com o povo, né? O povo tá preocupado com outras coisas nesse momento, não necessariamente com essas articulações políticas. Mas enfim, elas precisam acontecer, né? E vamos ver o que vai andar daqui para frente, né? E essa informação aí que o repórter Luiz Vieira trouxe, né? Ela está estampada aqui na manchete principal do jornal A Gazeta. Vou pedir aqui até para o Wilson, né, mostrar aqui. Júlio compõe com Leitão, né? Júlio compõe com Leitão. Mendes apoiará Fávaro, né? É o principal destaque, é a principal manchete do jornal A Gazeta desta terça-feira. E aí revela o quê? Revela um partido repartido. Repartido, rachado, né? Partido repartido e rachado. E eu quero destacar aqui uma frase do governador Mauro Mendes, que é interessante a frase dele, né? Eu vou ler aqui, ó. A frase aqui é a seguinte, abre aspas, nós resolvemos autorizar a vontade do nosso ex-governador Júlio Campos ser candidato a suplente, disse Mauro Mendes. Ou seja, Mauro Mendes fez uma concessão, é isso? Fez uma concessão à família Campos, né, que bateu o pé, né, já tinha lá conversado com o Nilson Leitão, o governador Mauro Mendes, à época, estava internado em São Paulo, não é isso? E aí eles comunicaram, né, a primeira suplência, né, de Júlio Campos com o Nilson Leitão, e agora o governador disse o seguinte, ó, nós resolvemos autorizar. O que está aqui escrito é o seguinte, o que não está escrito é que se Mauro Mendes quisesse, se o grupo dele quisesse, no voto eles teriam impedido Júlio Campos de ser o primeiro suplente de Nilson Leitão. É isso? É isso que ele disse. Exatamente. Né? Porque ele autorizou, né? Ou seja, ele foi comunicado quando estava internado e agora ele deu uma autorização para que Júlio Campos seja o primeiro suplente na chapa de Nilson Leitão e o DEM dividido, e bem dividido. É isso? Sim. E o que a população precisa entender, isso é muito importante, é até uma quebra de paradigma, né? E eu acho que as pessoas estão mais ativas, estão mais próximas à política do que um bom tempo atrás. Não é porque os candidatos são conhecidos, aí no caso especificamente de Júlio Campos, de Nilson Leitão, que já foram deputado federal, já foi governador, né? Que possam ser as melhores opções. Nem aquele que é conhecido não necessariamente é o melhor candidato ou, de certa forma, é aquele que tem mais chances para poder vencer a eleição. O raciocínio não pode ser esse. O raciocínio tem que ser exatamente em cima daquele candidato que você tenha convicção de que ele tenha um passado ilibado, que ele realmente tem uma história construída, que ele conhece o Estado e tem propostas para o Estado, né? Para o Senado, para que realmente possa contribuir com o Estado de Mato Grosso. Isso que é muito importante. Se ele tem preparo, não preparo político, de vícios políticos, está entendendo? Né? De figura carimbada, de articulações, porque ele ganha a eleição no dia seguinte já está fazendo articulações para poder pensar em como se manter no poder. Acho que a gente precisa analisar de forma plena e imparcial um bom candidato que realmente possa nos representar no Senado, independente da sua visibilidade política. Porque eles representam, na maioria deles, a grande maioria, eles representam grupos, né? Exatamente. E aí acontece a divisão quando uma parte do partido, é isso, discorda dos interesses do outro grupo. Exatamente. É isso que ocorre. Não é isso? Porque é o seguinte, eles vêm aqui com um discurso. O discurso é o seguinte, olha, a minha proposta
quando eu for senador, né? Vou fazer isso, vou fazer aquilo. É tudo conversa fiada. É tudo conversa fiada. Eles vão lá para representar, uma boa parte deles, aliás, a maioria, vão lá para representar os interesses econômicos, políticos, partidários e eleitorais do grupo ao qual ele pertence. Essa que é a grande verdade. Não deveria ser assim, mas é isso que ocorre. É isso que ocorre. Exatamente. Eles falam que vão lá para defender a população, mas eles vão lá para defender os interesses pessoais, empresariais, comerciais, né? É isso? Porque todos esses grupos, todos esses partidos sempre têm um cacique, esse cacique está sempre ladeado com grandes empresários. E dá problema no partido quando tem mais de um cacique, que é esse caso. E bateu a cabeça um com o outro. Exatamente, bateu a cabeça, aí racha, né? E racha porque a vaidade cai no jogo, né? No cenário, e aí fica cada vez mais difícil, porque é o poder pelo poder. Essa é a grande verdade de situações como essa. Então, essas articulações todas, a população, o povo mesmo que vota, que legitima o senador, o prefeito, o vereador, ela neste momento, ela está sendo absolutamente colocada de lado. Eles não estão nem aí para a população. Estão articulando para poder ver a melhor forma para poder se manter no poder. Logo após as convenções, começa aquela ladainha toda, aquela conversa toda, com promessas e ataques. Já começaram os ataques, né? Vergonhosos, a meu ver. Eu não acho bonito isso, pelo contrário, eu acho ridículo, né? Você ter um status de governador, no caso do status do governador Mauro Mendes, fazer um ataque desse baixo, entendeu? Diretamente ao prefeito Emanuel Pinheiro. Por mais que ele tenha razão ou não importa. Mas isso não cabe a um estadista, não cabe a um governador do estado dizer o seguinte: se você tiver vergonha na cara, você não sai candidato a prefeito. Isso é ridículo. Não, isso mostra a falta de formação, entendeu? Cultural, a falta de formação, a falta de princípios e a falta principalmente de educação com outra pessoa. Pode ser qualquer outra pessoa, Lúcio. Está entendendo? Qualquer outra pessoa. Não estou dizendo que ele não tenha razão, o governador Mauro Mendes, mas a gente não desvela isso em sociedade, a gente não faz isso numa posição como governador do estado de Mato Grosso. Você está entendendo? É algo baixo demais, entendeu? Então, inclusive o meu comentário vai ser em torno desse problema aí, do possível candidatura à reeleição do prefeito Emanuel Pinheiro. Mas tratarei da forma mais diplomática e respeitosa possível, né? Não acho que esse tipo de tratativa, que esse tipo de abordagem feita e vinda de um governador do estado de Mato Grosso caia bem. Pelo contrário, é reprovada pela sociedade, eu tenho certeza. Mas tem os dois lados aí também, né, professor? Emanuel Pinheiro também já abriu aí Sim, a caixa de ferramentas. serve para ele também, claro. Tem os dois lados aí. E não é por aí. Mostra o despreparo. Todas as vezes que você perde o objeto de debate, que no caso específico é a candidatura ao Senado, é a candidatura à Prefeitura de Cuiabá, e mira, né, no sujeito, se perdeu o objeto da discussão, você mira no sujeito, você perde completamente. Isso daí está ocorrendo pelo que você falou agora há pouco, a disputa pelo poder. Disputa pelo poder, exatamente. E é só uma prévia de muito do que a gente ainda vai ver nas eleições este ano, infelizmente. O nível vai baixar muito mais. Se preparem. Gente, vamos para um breve intervalo. Na volta tem mais a Notícias de Frente.